O seu cachorro pode estar acabando com a fauna silvestre do nosso país. É isso mesmo que vocês ouviram. O seu cachorro, o meu cachorro e o cachorro dela podem estar acabando com a fauna silvestre do Brasil. Oi, eu sou o Matheus Eduardo. Oi, eu sou a Luísa Bonifácio e somos alunos da graduação de Medicina Veterinária aqui da USP-FZEA. E vem com a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto nesse episódio do ZV em Foco. Mas então, Matheus, me explica essa história direito. Como os cachorros conseguem influenciar tanto assim na fauna brasileira? Bom, primeiro é importante a gente esclarecer que eles não são os grandes vilões da nossa fauna. Eles não vão pegar um machado e ir lá derrubar as árvores, enfim. Mas a gente tem sim que dar importância e relevância para os nossos amiguinhos, porque eles têm sim um impacto se a gente não tratar direito deles, né? Manejar direito deles. Sabe aqueles cachorros de cidades de interior que saem de noite de casa, fogem do quintal e passam a madrugada, você sabe aonde, e depois voltam para casa? Sei, aqueles cachorros que ficam em grupos, vão e voltam todos sujos, alguns carrapatos, são esses? Isso mesmo, eles que têm esse potencial destrutivo na fauna, é deles que a gente vai falar hoje. Bom, a gente vai ver um trabalho muito legal de um professor, que o professor aqui da FZEA participou, que fez um estudo de ocorrência de cachorros domésticos numa unidade de conservação aqui pertinho de Pirassununga, lá em Campinas, a Mata de Santa Genebra. Mas eu ainda estou confusa. O que é uma unidade de conservação e como esses cachorros afetam a vida selvagem? Bom, vamos por parte. Primeiro, gostaria de aproveitar a oportunidade para explicar para você e para a galera que não sabe, porque a maioria do pessoal não sabe, o que é uma unidade de conservação. Unidade de conservação é uma área natural protegida pelo Estado. Ou seja, qualquer pessoa, organização, empresa que tentar tomar medidas ali que sejam classificadas como crime ambiental, por exemplo, uma empresa vai fazer uma construção, ou vai derramar dejetos, ou, enfim, material de obra, qualquer coisa, fazer uma queimada, vai responder com medidas administrativas e legais pelos órgãos responsáveis. Ou seja, no caso das unidades de conservação, isso é medido, mas isso é papo para outro podcast. Já os cachorros, a gente não pode esquecer que eles são carnívoros. O que é um carnívoro? Ele se alimenta de carne, né? Mas o cachorro só come ração, Matheus. Sim, porque a ração é formulada com os componentes da carne e de outros alimentos aqui que não são relevantes agora, mas que são essenciais para a dieta dos nossos amiguinhos. Mas, a princípio, são carnívoros. E o comportamento que eles expressam também são de carnívoros. Quando eles fogem de casa, mais cachorros, além deles, fogem de casa. Eles formam um grupo, uma matilha. Quando o cachorro não tem uma casa, e forma esse grupo, a gente chama ele de cão feral, os famosos cães ferais, que geram problemas, e não é só aqui no Brasil, é do mundo inteiro. Mas, por enquanto, a gente está falando dos nossos cachorrinhos mesmo. Esses grupos expressam o comportamento de matilhas de lobos, que são os animais que eles vieram, né? Eles evoluíram de lobos, então eles formam grupos e caçam. Qual o problema disso? Eles não caçam só para comer, eles caçam porque eles estão entediados. Por instinto. Por instinto, eles formam grupos e caçam, muitas vezes caçam animais selvagens e podem acabar afetando a vida selvagem. Além dessa caça ser um problema, só o contato ou a convivência no mesmo espaço, se passou um cachorro aqui hoje e amanhã passa um porco-espinho, isso também tem efeitos. Eu vou aproveitar a oportunidade também para mostrar alguns exemplos do que eu quero falar aqui. Bom, vamos lá. Essa reportagem aqui é de 30 de março de 2021, uns 4 anos atrás. Lobos-guarás com sarna chamam a atenção de pesquisadores. 8 lobos-guarás com queda de pelo já foram registrados na divisa entre São Paulo e Minas Gerais nos últimos anos. O diagnóstico: sarna sarcóptica, doença transmitida por um ácaro. Ou seja, o cachorro não precisa morder um bicho selvagem, o cachorro não precisa lamber a ferida. O contato dele, focinho com focinho, ou se esfregar no mesmo lugar que o outro se esfrega, qualquer ferida aberta pode transmitir sarna. Vamos ver um exemplo que não parece. A gente vê isso aqui, só que muitas pessoas nunca viram um lobo-guará na vida. Quem dirá um lobo-guará com sarna? Mas vamos ver um exemplo bem próximo. Essa aqui é uma foto amadora
Esse é um registro do dia dessa gravação. Hoje é dia 9 de abril de 2025 e esse lobo-guará é um dos lobos-guarás que já foi registrado nos últimos anos no campus da USP Pirassununga. Se vocês pesquisarem na internet, na época da pandemia, tem lobo-guará visto no prédio central, ambiente que a gente frequenta frequentemente, e como a gente não estava aqui, ele estava lá. Se vocês virem esse vídeo e virem o lobo-guará agora, vocês vão ver a diferença. Esse é um indivíduo que parece mais idoso, de fato, mas se você perceber aqui, ele tem uma certa ausência de pelos. A gente pode passar para uma próxima imagem. Esse é um lobo-guará normal. Vamos voltar na outra. Claramente ele tem algum problema com os pelos dele. Isso é uma característica que pode alarmar a gente que talvez ele esteja com sarna. Né? Os olhos mais atentos, mais treinados, também podem perceber que ele está mais magricelo, né? Come menos, enfim. Mas a gente vê que esse lobo claramente tem alguma coisa que não é normal de um lobo-guará. Né? E só pela convivência com o próprio cachorro, no mesmo meio que ambiente, ele passando, então isso causa isso, né? Não pode causar, isso é um problemático pra gente. É bom saber. Nossa, que loucura! Mas isso me lembra de uma história que aconteceu aqui no campus. Qual? Tem uma professora chamada Cristiane Tito. Ela tem ovelhas, que é para os experimentos dela, de bem-estar animal. Aí, vários cães que foram abandonados na redondeza do campus, na cidade, como aqui é uma área bem ampla, e fizeram um grupo, estavam aqui nas redondezas do campus. E eles se tornaram o que você disse, ferais. Eles começaram a expressar comportamentos mais agressivos, da natureza deles, né? Quando eles ficam assim, como você disse. E um belo dia eles pegaram e foram nas ovelhas da Cristiane Tito e fizeram uma algazarra. Morderam a ovelha, algumas só saíram machucadas, as ovelhas saíram mortas e atrapalhou muito os experimentos dela. Nossa, isso deve ser terrível, né? Porque aqui na faculdade os animais são para experimentos, são para ciência, né? O pessoal não tem muita noção disso, mas aqui a gente tem a produção, mas a gente também pesquisa. Sim, isso também mostra como isso pode ser prejudicial para o produtor fora daqui, porque esses grupos existem em todos os lugares. Pois é, imagina os cachorros começam a invadir sua fazenda, entram no galinheiro, enfim, é uma loucura mesmo, não dá. Mas o que precisa ser feito? Bom, essa pergunta eu vou deixar para um especialista responder. É um grande professor aqui da nossa instituição, da USP, um grande especialista de animais selvagens também, que vai ajudar a gente a entender mais o que acontece e o que pode ser feito na área. A gente também vai falar um pouquinho mais do experimento que ele participou lá na Mata de Santa Genebra. Então vem com a gente. Então, bem-vindos, pessoal, a mais um bloco aqui nesse episódio do ZMV em Foco. Agora com o nosso pesquisador convidado, o professor Caio, ou melhor, professor doutor Caio Felipe da Mota Lima, esqueci. Mas, professor, muito obrigado por aceitar esse convite, por aceitar participar da disciplina, desse trabalho, por mostrar o trabalho do senhor, um trabalho tão importante, um tema importantíssimo para a sociedade. E muito obrigado de novo por estar aqui. E acho que o senhor pode se apresentar para o público que está assistindo a gente agora, falando mais um pouco do senhor. Tá, pode ser. Bom, primeiro eu queria agradecer o Matheus pelo convite, o pessoal da disciplina também, acho que a proposta é super interessante. Obrigado pelo interesse no trabalho, inclusive, também. Para mim é um prazer estar aqui. Um pouco sobre mim, eu sou veterinário, formado pela USP em 2009. Meu doutorado também foi na USP, com uma parte em Minnesota, trabalhando exatamente essa questão dessa interface entre canídeos silvestres e cães domésticos, né? E o impacto que os cães domésticos podem ter para a fauna silvestre e, ao mesmo tempo, a importância sociocultural que os cães têm para a sociedade. Como que a gente consegue promover aí uma coexistência cão-humano-fauna. Eu trabalhei durante 11 anos na Fundação Parque Zoológico de São Paulo, então lá eu trabalhei também na rotina do hospital veterinário, mas depois me direcionei para a parte de pesquisa e foi onde eu coordenei por muitos anos as pesquisas o núcleo de atividades in situ, né? Que é o que a gente fala de pesquisas de campo. Pesquisas in situ são as pesquisas de fato na natureza, onde os animais silvestres ainda ocorrem.
Por muitos anos eu coordenei essas pesquisas que a gente ia pelo Zoológico de São Paulo, né, pela Fundação Zoológico de São Paulo, para o campo, desenvolver essas pesquisas não só em São Paulo, mas no interior de Minas e em Goiás. E a gente ia, inclusive, pela Fundação Zoológico, desenvolver pesquisas não só com a fauna silvestre, mas também com a comunidade rural de Goiás, no interior de Goiás, e os cães deles. Então a gente tinha expedições inteiras de passar um mês, por exemplo, em Goiás, visitando as famílias de casa em casa, fazendo avaliação clínica dos cães, monitorando os cães. Então, monitorou a estrutura e dinâmica populacional dos cães domésticos e monitorou também os cães domésticos com coleiras GPS. Então, a gente sempre teve esse interesse em trabalhar com a comunidade e com essa interface entre animais silvestres e domésticos. E agora tem 1 ano e pouco que eu estou aqui como professor na FZero, na área de medicina de animais silvestres e patologia clínica. Então, desde lá a gente já vem começando pesquisas também nessa área de medicina e conservação de animais silvestres aqui pela FZero também. E o senhor comentou dos anos de pesquisa que o senhor fez, foi a campo, você especializou na área de silvestres, em carnívoros, em canídeos silvestres. E qual foi a motivação do senhor para ir nesse trabalhão do cara que você falou de monitorar cachorros e se enfiar no meio do mato? É uma coisa de louco para o público de casa. Desde que eu estava no curso de veterinário, eu sempre gostei de animais silvestres e mais do que só trabalhar com animais silvestres, eu sempre quis trabalhar com conservação de fauna. E também trabalhar no campo, né? Então, assim, aos poucos eu vou fazendo meus primeiros estágios. E para quem trabalha com animal silvestre, a gente tem que fazer estágio um pouco em todas as áreas, né? Então, assim, eu estagiei desde também com pequenos animais, com equinos, com ruminantes, mas fui direcionando para a parte de animais silvestres, também em zoológicos e em projetos de vida livre. Então ali que eu me encantei mesmo, assim, né? Com poder estar no campo, na natureza e produzir uma ciência robusta, né? Quanto mais eu estive no campo com pesquisadores sérios, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me inspiraram muito, eu via que não bastava estar no campo, né? Porque a gente, assim, às vezes a gente quando é estudante só quer estar no campo vendo bicho, né? E estar no campo sem fazer uma boa pesquisa científica é passeio no campo, né? E aí você acaba não promovendo conservação de fauna. Então eu vi que para a gente promover conservação a gente precisava fazer bons projetos científicos, responder boas perguntas e aí com isso a gente ia ter informação suficiente que pudesse gerar uma mudança de política pública, uma ação de conservação. Então a gente precisava de projetos científicos robustos, mas por outro lado esse projeto tinha que dar um passo além, né? Porque a gente precisava pegar os nossos resultados científicos e transformar eles em ação, em política pública, em mudança com a comunidade e tal. Então, desde muito cedo, nesse mundo da conservação, eu pude perceber que conservação não se faz sem pessoas, né? Então, a gente trabalha assim com raposa do campo, com cachorro do mato, com lobo-guará, com onça parda, com onça pintada, tem trabalhos com primatas também. Então, a gente trabalha muito com os animais silvestres, mas quem conserva os animais silvestres nessas paisagens cada vez mais alteradas são as comunidades que estão ali, né? As ameaças estão ali, então a gente precisa entender. E quando a gente vai para essas comunidades e realmente com abertura para entender como elas enxergam a fauna, qual é a relação e como a gente pode promover uma melhor coexistência, a gente aprende muito, né? Então aí começou a ser assim, não tem como a gente falar de hoje no Brasil, em muitas áreas, o cachorro doméstico é o canídeo, né, de maior densidade populacional que a gente tem. Então, por exemplo, na nossa área de pesquisa, de repente, às vezes você tem ali em uma área de pesquisa específica de um tamanho X, você pode ter ali de repente 3, 4 casais de raposa do campo. Nessa mesma área você pode ter 60, 100 cães. Né? E eles às vezes são criados soltos, eles são criados usando essa paisagem, então a gente tem que entender que ecologicamente ele não deixa de ser um carnívoro a mais ali.
Só que ele não é um carnívoro qualquer, ele é um carnívoro que é subsidiado pelo homem, porque ele recebe ração em casa, ele recebe os cuidados, então ele não depende da caça, mas ao mesmo tempo ele caça também. Então, a gente não tem como eu querer falar de conservação de fauna silvestre e de carnívoros silvestres, sendo um pouco mais específicos, e fechar o olho para a situação de que os cachorros estão ali e eles são uma ameaça real, né? Ao mesmo tempo, não tem como eu olhar para a questão do cachorro, e tem muita gente que olha para o cão também e fala, não, então teria que tirar todos os cães, né? Mas assim, aonde tem gente, tem cão. É um processo também que a gente vem ali evoluindo com os cães, né, de milhares de anos. Então, o ponto é não chegar necessariamente de cima para baixo, mas entender qual é a relação social que as pessoas têm ali com o cão, como que esse papel sociocultural que o cão tem ali naquela comunidade, porque em diferentes comunidades o cão vai ter um diferente papel. E aí, diante disso, como que a gente pode promover estratégias que promovam uma melhor coexistência, onde a pessoa consiga continuar tendo o cão, cumprindo a sua função social que ele tem, mas com menos impacto para a fauna. Né? Que estratégia será que a gente tem que consegue manter o cão ali em volta da casa, protegendo a casa, protegendo as galinhas, mas ao mesmo tempo sem sair e atacar a fauna silvestre, transmitir doença para a fauna silvestre, um cão vacinado, bem cuidado, enfim. Então, talvez eu até tenha me esticado um pouco em várias outras coisas, mas isso no fundo trilha um pouco de como eu cheguei até aqui, né? Eu acho que uma coisa foi ligando na outra, né? Eu acho que eu me encantava por animais silvestres e pela natureza. Estando na natureza, ficou claro para mim como a gente precisava produzir ciência e trabalhar com esses animais para a conservação, e na sequência como que a conservação estava indissociada de trabalhar também com pessoas e animais domésticos. E aí eu fui me encantando. Aí quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, eu me encantei mais ainda, porque a gente aprende muito com essas comunidades locais, né? Então, e aí esses pontos todos ligaram, né? Do que a gente chama de medicina da conservação ou saúde única, como que a gente consegue entender essa paisagem onde a gente tem essa interface entre pessoas, animais domésticos e animais silvestres. Sim. O senhor comentou vários pontos importantes nessa fala, eu vou destilar eles um pouco, né? Começando pelos cachorros, que foi um objeto principal da pesquisa que a gente mostrou aqui, da verificação da ocorrência desses cachorros lá na Mata de Santa Genebra, em Campinas. E como o senhor comentou para mim, o senhor foi um pesquisador convidado, né? O senhor chegou depois na pesquisa. E eu ia perguntar o interesse do senhor pela pesquisa, mas agora nessa altura não precisa, né? Ficou bem claro. Mas quando o senhor entrou na pesquisa, assim, como que o senhor entrou, como o senhor soube dela, como que o senhor contribuiu com ela, no geral, assim? Eu acho que assim, conforme eu fui desenvolvendo essas pesquisas, né, com essa interface dos cães domésticos, eu fui me interagindo cada vez mais com pessoas que estavam trabalhando com essas coisas também. E essa pesquisa, ela foi conduzida como um projeto de trabalho de conclusão de curso do Renato Feliciano, né, que é o primeiro autor do artigo, e ele fez o TCC dele no curso de biologia, monitorando os cães domésticos dentro dessa área, que é um projeto muito legal e é um artigo legal de referência, assim, porque a gente tem poucos estudos disso ainda no Brasil, de qual é o impacto real dos cães. A gente sabe que tem, a gente fala disso, mas pouca gente está quantificando isso, né? Então, ali, essa é uma área que representa uma unidade de conservação pequena, muito perto de área urbana. E essa é uma realidade cada vez mais comum que a gente tem, né? Que são unidades de conservação pequenas, fragmentos de mata que têm uma importância ecológica muito grande, porque elas são os pequenos remanescentes que ainda tornam possível alguns animais silvestres estar ali, só que elas recebem uma pressão muito grande no entorno, porque ela tem muita borda, e aí como é perto de uma área urbana, tem muito adensamento de pessoa, mas também tem muito adensamento de cachorro. Então esse tipo de paisagem sofre muitas ameaças no entorno, né? Esse efeito de borda que a gente chama. E um dos principais efeitos de borda é a invasão por espécies invasoras.
E nesse caso, cães domésticos, gatos domésticos estão entre os principais, né? E aí eles têm vários impactos por eles estarem entrando ali. Voltando na sua pergunta, porque né, já percebeu que eu falo bastante, como eu entrei nisso? O Renato e o professor Marcelo Niver, né, me convidaram para a banca do TCC do Renato. Eu achei um trabalho muito bonito, porque foi assim, ele fez um trabalho muito grande para um aluno de graduação. Né? Assim, é difícil a gente ter um trabalho tão robusto como ele fez ainda no TCC, na graduação. E foi muito bacana. Durante a banca eu levantei vários pontos legais que ele tinha colocado, mas também comentei vários pontos que eles poderiam se aprofundar nas análises, se aprofundar nas discussões e tal. E aí ele se formou e começou a trabalhar no artigo, que foi também um mérito dele, né? Porque isso é legal, que às vezes os alunos de graduação simplesmente saem e esquecem de publicar, então e aí o dado fica na gaveta, né? Então eu acho que essa é uma coisa importante para a gente reforçar também, né? Depois que você fez, coletou, analisou, é importante que a gente publique para que chegue na sociedade, como a gente está conversando aqui agora, né? E ele, durante o processo, depois me convidou, então, depois da banca, para ele e o professor Marcelo, para compor o artigo e ajudar eles. Então, eu ajudei eles no aprofundamento de algumas análises que foram realizadas e também como a gente podia discutir aquilo de uma forma um pouco mais aprofundada e revisar essa questão toda do impacto dos cachorros. Então foi um pouco nessa direção a minha participação. Eu já vinha trabalhando com isso há alguns anos. Né? E, bom, é um tema muito importante, mas que o público geral costuma não saber por que é importante, qual que é a importância disso. Por que a gente deve se preocupar com cachorros invadindo o espaço dos animais silvestres? Qual a importância dos efeitos negativos que isso tem? Porque todo mundo ouve falar, conservação, conservação, conservação. Mas por que a gente deve conservar? Qual a importância dessa conservação para todo mundo? Assim? Eu acho que assim, para mim, eu acho que, de forma geral, a natureza, os animais silvestres, né, eu acho que a gente deveria ter esse caráter. Eu acho tanto óbvio por que conservar, sabe? Eu tenho uma dificuldade de falar às vezes, porque as pessoas às vezes vão para um caráter muito utilitário. Assim. Parece que eu só vou conservar se aquilo tiver uma utilidade para o homem. Né? Então, assim, eu acho que toda espécie tem o direito de existir, a gente não deveria estar comprometendo a existência. A gente tem uma visão às vezes muito antropocêntrica de não, então para que isso serve para mim, para que eu deva conservar? Então eu acho que a gente tem o homem, quando a gente tem esse olhar, a gente se dissocia da natureza, né? Porque a gente é como se tivesse eu aqui, a natureza e os animais silvestres, e por que eu preciso conservar para que eles beneficiem a sociedade de alguma forma. E aí a gente pode pensar em várias formas, né? Tipo, a qualidade de água vai estar melhor, dispersores de sementes, porque se não tiver animais silvestres não dispersa as sementes, a qualidade do ar, porque se eu não tiver uma área conservada, né, a qualidade do ar vai ficar cada vez pior, a mata ciliar, e ao mesmo tempo, se a fauna não estiver conservada, a flora não para em pé, né? Porque uma floresta vazia de bicho também não se sustenta a longo prazo. Então a gente tem inúmeras questões do porquê que assim conservar a natureza, mas eu acho que é um passo além até, porque enquanto a gente estiver olhando, falando, é como se tivesse o homem e a sociedade aqui, a natureza ali, por que eu preciso conservar ela? O passo é a gente entender que o homem é natureza, né? A gente é uma coisa só, assim. E então diante disso eu acho que é importante a gente reconhecer que as espécies elas a gente deveria estar promovendo um ambiente onde a nossa existência não estivesse suprimindo a existência de outras espécies e da natureza, né? E aí, diante disso, a gente tem várias ameaças hoje no que a gente tem chamado cada vez mais de antropoceno, né? Que é esse período geológico até que a gente tem entrado, onde a presença do homem é o que dita, né? A presença do ser humano, né? Não do homem. Dita muito do que acontece no meio ambiente. Então, diante disso, os animais têm sofrido várias ameaças para a conservação.
Uma das principais é a perda e fragmentação de habitat. A perda de habitat é clara, né? Se eu desmato áreas cada vez maiores simplesmente para outros tipos de cultura e não mantenho remanescentes, ele simplesmente, por exemplo, se é uma espécie de área de mata e eu simplesmente tiro toda a mata, ela perdeu o habitat, ela não tem como existir mais ali. Mas tem um outro tipo de impacto que é a fragmentação de habitat, que é quando você ainda mantém remanescentes, mas esses remanescentes estão muito fragmentados. E essa é a realidade da maior parte hoje do país, não só do país, mas de vários outros países também, né? Onde você vai tendo cada vez mais expansão da fronteira agrícola, expansão das áreas urbanas, diminuição de remanescentes de áreas naturais, e esses remanescentes de áreas naturais, eles estão sempre permeados por áreas agrícolas ou por áreas urbanas. Então eles vão ficando como fragmentos no meio disso. E dentro disso a gente cria também paisagens que são paisagens, por exemplo, de produção agrícola ou de agropecuária de forma geral, mas que ainda mantém boa parte da biodiversidade que teria ali, que é a área que a gente trabalha, muitas das áreas que a gente trabalha, por exemplo, em Minas, em Goiás, que é muito parecida com o que a gente tem aqui no campus, né? Por exemplo, a gente tem áreas de pasto, de criação de gado de corte, como a gente tem também lá em Goiás, e nessas áreas a gente tem produção, tem animais domésticos, tem a produção agrícola, mas a gente também tem raposa do campo, também tem lobo-guará, também tem cachorro do mato, né? Então, assim, isso que a gente chama muitas vezes de agroecossistema, porque é um sistema agrícola, mas que ainda mantém boa parte do seu ecossistema ali, né? Então, o que a gente diz é que as unidades de conservação, elas são essenciais, mas a gente não pode falar de conservação de fauna só dentro das unidades de conservação, porque senão vai sobrar muito pouco, né? A gente tem ali perto de 20% do nosso território protegido então, quer dizer que nos outros 80% a gente não vai ter fauna. Então a gente tem que entender como a gente consegue coexistir de um jeito que mesmo nas áreas de produção de agropecuária a gente consiga mitigar os impactos para a fauna silvestre, para que ela consiga existir de alguma forma. Então, diante disso a gente tem muitas ameaças, né? Porque aí, por exemplo, quando esses animais silvestres começam a habitar, seja em ambientes agrícolas ou quando eles estão em unidades de conservação, como a Mata de Santa Genebra, que é uma unidade pequena, permeada de área urbana em volta, urbana periurbana e tal, ela passa, essa fragmentação faz com que ela tenha muitas ameaças no sentido de poluição ambiental, presença de cachorros domésticos, presença de gatos domésticos, a própria presença de pessoas, né? E como que isso impacta a fauna? A simples presença do cachorro doméstico dentro de uma paisagem como a Mata de Santa Genebra, por exemplo, né, nesse artigo que a gente está discutindo agora mais especificamente, ela já é um distúrbio. Porque pensa que, por exemplo, quando entra uma matilha de cachorro ali, latindo, se você é um mico, por exemplo, né, se você você é presa desses bichos. Então, assim, você está o tempo todo, só que como que seria naturalmente, num ecossistema equilibrado, como que você teria ali, por exemplo, a quantidade de presas e a quantidade de carnívoros, né? Carnívoro normalmente tem muito menos. Até porque se você tiver muito carnívoro, não tem base de presa para eles. Né? Então, assim, se você começar a aumentar muito o número de carnívoros, diminui a presa. E aí, ecologicamente, o que acontece? Vai diminuir o número de carnívoros porque não tem alimento. E aí, com isso, você tem um certo equilíbrio. O que acontece com o lance dos cachorros, por exemplo, quando eles entram em uma unidade de conservação como essa? Eles estão entrando, promovendo impacto como um carnívoro, a presença deles ali de carnívoro, só que eles não dependem daquele recurso. Então, eles não são controlados por aquele recurso. Se fosse um carnívoro silvestre, se tivesse diminuindo o número de presas, ele diminuiria também o número de carnívoros. Como ele está sendo subsidiado pelo homem, quando ele entra ali, pode ser que você pode inclusive zerar a base de presas e os cachorros não vai controlar a população de carnívoros. Então isso faz com que a gente tenha uma densidade de carnívoros muito grande para uma área que não deveria ter tanto carnívoro assim. Então você tem com isso um impacto direto pela presença deles, a gente chama em inglês eles chamam de landscape of fear, que é paisagem do medo.
Tem uns estudos ecológicos muito legais que mostram isso, assim, por exemplo, carnívoros na África, né? A simples presença do leão, com o cheiro dele, com a presença dele na paisagem, cria uma paisagem onde as bases de presas dele não vai estar usando de um jeito diferente, né? Então eles começam a forragear menos, eles estão fugindo, né? Então a simples presença do cão ali, na base de presa deles, já gera o que a gente chama de paisagem do medo e pode fazer com que os animais forrageiem menos. Pode ser que eles não usem certas áreas porque os cachorros estão lá e tal. Os outros carnívoros, eles também podem se sentir ameaçados porque eles têm competidores ali. Então tem outra ameaça dos cães ali porque eles começam a competir por recursos com os carnívoros silvestres, né? E além disso tem impacto de transmissão de doença. Então os cães estando lá, eles não estão sozinhos, ele vai e ele leva todo o pacote de micro-organismos que está junto com ele, né? Então se ele está parasitado, ele vai junto. Então se é um cão com sinomose, ele vai transmitir sinomose. Se é um cão com sarna, ele vai transmitir sarna. E aí, às vezes, uma doença, por exemplo, como a sinomose, que para o cão não tem uma taxa de... Ela é um problemão, mas ela não tem uma taxa de letalidade tão alta. Em alguns carnívoros silvestres, por exemplo, ele tem uma taxa de letalidade, às vezes, de 98% para alguns mustelídeos. Então, você tem essa questão de transmissão de doença também. Então tem isso, né? A gente fala que tem um impacto, as espécies invasoras, né? Que a gente chama de essas espécies de fora do ecossistema, né? As espécies que não seriam naturais naquela paisagem, elas têm o que a gente chama de impactos ecológicos, onde a simples presença dele ali vai atrapalhar na cadeia alimentar, por competição, por paisagem do medo, por predação efetivamente, né? Abatendo animais e predando animais. Mas a gente também tem um impacto epidemiológico, que é através da transmissão de doenças. E paisagens como essa da Mata de Nebra, né, que é desse artigo, que tem um fragmento de mata que deveria... Em unidades de conservação, a gente não deveria ter nenhum animal doméstico, né? Então, assim, no agroecossistema, na área de paisagem agrícola, a gente ainda, com certo manejo, deveria tolerar animal doméstico, né? Porque é uma área de produção. Agora, dentro da unidade de conservação, não deveria ter, porque deveria ser exatamente a área de refúgio desses animais, né? Então, é um pouco isso. E, aproveitando o gancho das patologias, né, das doenças, inclusive eu mostrei no bloco anterior uma imagem de um lobo-guará, que agora a gente sabe que é uma fêmea, né, uma lobo-guará, que é daqui da faculdade, do campus, e que foi diversas vezes fotografada e as pessoas viram que ela estava magra, ela estava com ausência de pelos, e no decorrer do tempo entre a gravação do primeiro bloco e essa gravação, vocês conseguiram pegar o guará e examinar, fazer amnese, ver possíveis tratamentos. Você pode contar um pouco mais desse caso específico? Sim, posso. Então, eu acho que esse é um caso interessante, né, porque é do nosso próprio campus, e eu acho que aqui a gente tem uma situação muito legal mesmo, porque o campus inteiro é um grande laboratório para trabalhar com animais silvestres, né, porque a gente tem uma área, exatamente essa paisagem de agroecossistema que a gente estava falando. A gente tem áreas de reserva, porque a gente tem aqui no campus da USP que tem a maior área de reserva entre todos os campos, né? Então, assim, a gente tem áreas que são realmente áreas de reserva, também tem áreas de produção agrícola, né, com animais domésticos, e a gente tem animais silvestres permeando tudo isso, mesmo as áreas de produção, né? Então, aqui tem raposa do campo, Licalopex letulus, tem cachorro do mato, Pseudoasuntos, tem o lobo-guará, Oxus brachiurus, tem a onça parda, né, pulmão com cobra. E aí esse lobo representa um indivíduo dentro de um contexto inclusive maior, que é esses vários casos que a gente tem chamado de síndrome alopécica, né, até que a gente tem um diagnóstico, porque a gente tem alopecia, mas nem sempre tem um diagnóstico fechado, e as pessoas têm detectado isso, e na grande maioria das vezes isso está relacionado com a presença de sarna sarcóptica mesmo. Que muitas vezes é oriunda de cães domésticos, né? E o que a gente tem visto, tem um artigo recente da Flávia Fiore, do Rogério Cunha e do Ricardo Dias, que fizeram um levantamento mostrando que começou a ter uma explosão de casos de sarna sarcóptica de 2018 para cá. No estado de São Paulo, começou a subir para o sul de Minas, isso está subindo, né?
Então esse é um bom exemplo de uma doença, por exemplo, oriunda de animais domésticos e que em longo ela é super sensível e eles vão definhando até o óbito mesmo. Né? Ele não morre às vezes diretamente por conta disso, mas ele começa a ficar cada vez mais debilitado, não consegue caçar, vai ficando cada vez mais magro, é afetado por infecções secundárias e até virar o óbito. Assim. Esse indivíduo, particularmente aqui no campus, foi avistado por algumas pessoas que mandaram um registro. Estava magro, com muitas áreas de alopecia, muitas crostas pelo corpo inteiro. A gente conseguiu, depois que interviu, anestesiou o animal, fechou o diagnóstico de sarna sarcóptica e começou o tratamento, né? Então, a gente manteve esse animal em tratamento por um tempo, ele está em tratamento agora no laboratório, para que inclusive ele consiga recuperar um pouco o score corporal, para já poder soltar ele na sequência. Então, nos próximos 10, 15 dias ele já deve ser, ela, né, uma fêmea, já deve ser solta. Mas isso é um bom exemplo, porque a gente tem essa tendência de achar que, por exemplo, quando a gente tem os cachorros domésticos, eu estou vendo o cachorro doméstico ali solto, e aí fica com dó do cachorro doméstico e simplesmente, por exemplo, mantém ele ali, ou oferece comida e mantém ele solto. A gente viu um vídeo, inclusive, dessa mesma loba que alguém gravou sendo perseguida por um cão doméstico. E esse cachorro doméstico quase conseguiu pegar ela pela pata. E esse é um exemplo clássico para a gente ver qual é o impacto dos cães para a fauna. Então, assim, é claro que a gente quer manter os cães bem, com bem-estar. Se alguém abandonou um cão, por exemplo, deveria ter um cuidado para ele. Mas ele não deve ser mantido solto, em vida livre, correndo atrás dos animais silvestres, porque às vezes as pessoas, na tentativa de querer promover o bem-estar do cachorro, não param para pensar, isso vale para cães e gatos, né? Que esse cachorro mantido solto, sem nenhum tipo de cuidado, sem, né, não estando vacinado, não estando vermifugado, não tendo uma condição de saúde boa e não tendo uma área limitada de uso, ele começa a andar. A gente, quando monitorou cachorros com coleira GPS, teve cachorro doméstico que andou mais de 28 km em uma noite. Às vezes a gente acha que ele está ali, tinha proprietário que falava, não, meu cachorro não sai da porta de casa. Aí você fala, mas tudo bem, vamos pôr a coleira aqui, tá, não sei o que lá. Esse cachorro que não sai da porta de casa, ele não sai da porta de casa durante o dia. À noite ele percorria esses 28 km. Durante esse período que ele está percorrendo, ele está caçando, ele está correndo atrás de bicho, ele está transmitindo doença, ele está promovendo um monte de impactos. Então a gente tem que se conscientizar que a gente pode promover o bem-estar do cachorro sem impactar a fauna. Esse cachorro deveria ser mantido em volta da casa, né? Bem cuidado, vacinado, vermifugado e com uma área limitada de uso em volta da casa. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, e aqui no campus também fica essa mensagem. A gente tem que, assim, não deveria ter cachorro. Aqui tem áreas de refúgio de animais silvestres. A gente não deveria ter cachorros domésticos andando por todos os lados, como é o caso da mata de Santa Genebra, né? Que tem matilhas de cães que se formam e entram dentro das áreas de mata e com formação de matilha mesmo. Assim. Então isso tem um impacto muito grande para a fauna, né? E que às vezes a gente quando você não vê ele correndo atrás do lobo, só acha que o cachorro está ali fofinho e tal, não sei o que lá, assim, a gente tem que cuidar do cachorro, mas ele não pode ficar ali abandonado, né, solto assim desse jeito, porque ele tem um impacto para a fauna, principalmente em áreas onde a gente sabe que tem uma fauna rica, né? Sim. E o pessoal agora que está vendo já está muito bem conscientizado sobre os problemas, sobre o que eles devem fazer, né? Cuidar bem do cachorro, vacinar, refugar, não deixar de ir para o mato. Mas é uma informação, uma noção que as pessoas não têm essa noção básica, né? Que as pessoas acham que só cientista faz ciência, né? Mas, na verdade, todo mundo pode contribuir com a ciência. Com só cuidando desses cachorros, impedindo que eles saiam para as matas e tenham esse efeito, já é uma espécie de ciência, já estão contribuindo com a fauna do nosso país e com as nossas pesquisas. Até o caso que eu contei aqui no último bloco, na verdade a Luísa contou aqui no último bloco, que os cachorros até atacaram, aqui na faculdade atacaram um rebanho de ovelhas de pesquisa. Então isso afetou a pesquisa em si, né? Mas
além de só fazer a sua parte, cada um, como que as pessoas, no público geral, podem contribuir com a ciência? Eu acho que um exemplo muito claro, próprio emendando essa causa da loba, né? A gente ficou sabendo dessa loba por registros de fotos que pessoas fizeram e mandaram e contribuíram, né? Então, assim, e a gente sabe como identificou que a loba estava assim. Esse levantamento, por exemplo, do artigo da Flávia Fiore com o Ricardo Dias, de casos de sarna sarcóptica e casos de alopecia em São Paulo, como isso foi evoluindo, eles usaram fotos que as pessoas postaram, inclusive, nas redes sociais. Então, assim, pessoas comuns que tiravam fotos de animais com alopecia, né, sem pelo, e postavam, e com isso conseguiu ir avançando. Claro que uma foto do animal sem pelo, a gente não tem um diagnóstico fechado de sarna sarcóptica, mas a gente já tem o que a gente chama de vigilância sindrômica, que o sintoma está ali, então tem alguma coisa acontecendo. Então, aqui no campus, por exemplo, a gente está com o projeto do Clique Silvestre, né, usando o aplicativo do iNaturalist, que é um projeto que todos podem colaborar, que é isso, é para você simplesmente fotografar qualquer animal de fauna silvestre, né, que esteja solto, que você pode fotografar a raposinha que você viu, o passarinho, até o inseto, a abelha. Sobe no aplicativo iNaturalist, e aí quem tiver dúvida depois vocês podem deixar o link ali com as instruções, mas é muito simples, de entrar no aplicativo do iNaturalist e é o que a gente chama de ciência cidadã mesmo, né? Qualquer pessoa, sendo universitário ou não, as pessoas que vêm fazer caminhada no campus, podem simplesmente tirar foto e registrar. Com isso a gente está catalogando a fauna do campus. E com isso a gente descreve às vezes espécies que não foram descritas antes. A gente vê quais espécies são mais comuns, e um dos papéis da ciência cidadã desse tipo é catalogar a espécie invasora. Porque se você vê um cachorro ou um gato, por exemplo, correndo numa área de mata, como a mata de Santa Genebra, por exemplo, e você tira a foto e sobe no aplicativo, você também consegue catalogar ali a fauna exótica invasora, né? Então esse é um exemplo de como as pessoas podem contribuir. Agora, de forma geral, na manutenção dos cães, eu acho que é um pouco isso. A gente fala muito, eu sempre falo que a gente, antes de falar qual é a melhor estratégia para diminuir o impacto de cães para a fauna, a gente tem que entender qual que é o impacto, qual que é o contexto do lugar. Tá, então, recapitulando, né? A gente está falando aqui, e aí, com relação à parte de como as pessoas podem contribuir no sentido de diminuir o impacto dos cães para os animais, quando sempre as pessoas me procuram, e eu tenho prestado bastante assessoria para a Secretaria do Meio Ambiente, aqui em São Paulo, em Minas, em Goiás, ou secretarias municipais também, porque isso é um problema em muitos lugares, né? E eu sempre começo comentando de que para a gente entender qual é a melhor estratégia ali, a gente tem que fazer um diagnóstico do contexto do lugar. Porque tem cães, por exemplo, numa área rural, a relação das pessoas com o cão é muito distinta da área urbana, né? Por exemplo, um cachorro de apartamento, que a pessoa tem como companhia, que a pessoa... E entre áreas rurais também é distinto. Então, por exemplo, em uma das nossas áreas de estudo lá em Goiás, a gente, por questionários, repetidamente ao longo dos anos, fazendo com as pessoas, a gente identificou que o principal papel dos cães ali era para proteger as casas, para avisar qualquer coisa, né? Tipo, eles dão alarde para roubo, coisas do tipo. Então, eram cães de guarda. E para proteger as galinhas de predação. Então, as galinhas são criadas soltas ali em volta da casa. E aí os cães protegem, inclusive, da predação de lobo-guará, de onça. Então, nesse sentido, ele teria até um papel positivo com a conservação de fauna, porque se ele estiver de fato protegendo as galinhas, ele diminui o conflito que as pessoas podem ter com a fauna silvestre, né? Desde que ele se mantenha perto da casa protegendo as galinhas. E também para campear o gado. Eles têm alguns cães pastores que eles usam junto para sair para campear o gado, porque é uma área de produção de gado de corte, né? Então você entende que para essas pessoas, qual que talvez fosse a melhor estratégia? Eles realmente precisam ter, eles não criam um cachorro a maior parte deles dentro de casa, ele está fora. Mas adianta eu ter um cão que eu tenho para proteger a casa e para proteger as galinhas, que ele passa a maior parte da noite fora no meio do mato? Então, assim, o ideal seria manter então os cães, primeiro, vacinados, vermifugados, a saúde dele está em dia para ele não conseguir transmitir doença para os animais silvestres. Esse é o primeiro ponto.
Depois que a gente restringe o espaço deles ali, em volta da casa. E para campear o gado, ele poderia sair, já que ele está indo para campear o gado, mas ele vai estar sendo monitorado, porque ele está saindo junto com as pessoas e durante o dia. Ele é o único momento que ele precisaria sair com as pessoas, depois ele volta e fica dentro da frente de casa de novo, né? Agora tem lugares onde o problema não é que as pessoas criam cão solto, é porque tem muito abandono. Então, por exemplo, tem algumas unidades de conservação que não é... Por isso que a gente tem que entender o contexto social, né? Tem alguns lugares que o problema dos cães é porque eles são criados soltos e eles usam uma área muito grande, mas eles têm tutor. Tem outras áreas que na verdade são cães sem dono, que tem pontos de abandono, perto de lixões, perto de coisas desse tipo, e as pessoas abandonam muito, e são cães errantes que a gente fala. Então, esse tipo de controle com cães errantes é outra abordagem. Então, por exemplo, se na sua unidade de conservação, se nessa área o problema são cães errantes, é outro contexto, é outra abordagem, é outra solução, tá? Mas de forma geral, o que a gente tem que tentar evitar é ter estratégias que diminuam o contato dos cães com a fauna. E muita educação ambiental, né? Então, eu tive uma orientada de mestrado, a Cláudia, que agora está comigo aqui no doutorado, que teve o mestrado dela focado nesse trabalho no entorno de uma unidade de conservação, o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, desenvolvendo estratégias educativas mesmo, para trabalhar desde crianças até adultos, com um foco naquele problema. Se o problema é abandono, então qual é a estratégia de educação ambiental para diminuir o abandono? Se o problema é criar o cão solto, como que a gente traz estratégias que chame a comunidade junto para participar da solução, né? Para que a comunidade participe, para que a gente não chegue com soluções de cima para baixo que não sejam viáveis para a comunidade. Que eles participem e façam ciência. Exatamente. Bom, então acho que depois dessa conversa o pessoal já está bem inteirado do assunto, da importância do assunto. Então, professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez por vir aqui, disponibilizar seu tempo para falar um pouco para mim e para o pessoal sobre a importância do assunto, para conscientizar principalmente. E para o pessoal, obrigado por ouvir a gente até aqui. Ainda vai ter mais um pouquinho de podcast daqui a pouco. Mas, se vocês quiserem, a gente vai disponibilizar o link do artigo que a gente discutiu aqui hoje, dos outros artigos que o professor comentou. E é isso, gente. Se interessem pelo tema, participem, façam ciência. E venham visitar a gente aqui qualquer dia. E não esqueçam de tirar fotos e subir no Naturalist, né? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Então é isso. Gostou de saber mais dos efeitos dos nossos amiguinhos na fauna do nosso país? Nossa, eu adorei. Eu fiquei super curiosa para ver mais assuntos científicos. Já que está curioso, você pode dar uma olhada nos outros episódios do ZMV em Foco, que a gente tem aqui pelo site mesmo. Nossa, eu vou ficar ligada então. Então é isso. Obrigado por vir aqui e obrigado a vocês por acompanharem até aqui a gente no podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.